Continuando nosso tema, andando no Espírito, nós falamos nos últimos vídeos sobre o poder da cruz, a obra da cruz e o princípio da cruz. E hoje eu quero convidar você a ler comigo e nós vamos meditar hoje versículo por versículo de Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 16. Hoje, diferentemente dos outros dias, nós vamos ficar focados na tela, versículo por versículo, tá bem? Então eu quero te convidar. Vamos juntos? Vamos ler, olha aí na tela. Romanos capítulo 6, versículo 1 diz assim: Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? O que você me diz? Olha o que a palavra diz. É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Quando nós morremos para o pecado, nós não vivemos mais nele. Versículo 3. Com certeza, vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Na realidade, o que nós lemos aqui no 3, o batismo, ele é um ato simbólico da nossa morte de nós mesmos. E nós nascemos novamente. Então, assim como Cristo morreu por nós, nós também fomos incluídos na sua morte. E o batismo representa esse ato nas nossas vidas. O versículo 4 diz assim: Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Uma vida nova, um novo tempo, um novo estilo de vida. Versículo 5. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual à dele. A Bíblia diz que nós seremos ressuscitados nos últimos dias. Assim como Jesus foi ressuscitado, nós também seremos ressuscitados para estar vivendo a eternidade com Ele. Versículo 6. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto. Assim, não sejamos mais escravos do pecado. Versículo 7. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Vamos deixar aqui na tela do versículo 7, um versículo muito pequeno, mas que traz um grande ensinamento para a gente. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Talvez se o pecado ele esteja te atormentando, talvez viver uma vida longe do pecado seja algo pesado e difícil para você, está faltando fazer uma coisa apenas: morrer para a natureza humana. A Bíblia diz que quando nós eliminamos a nossa natureza humana, automaticamente nós começamos a refletir a natureza divina. Tendo a natureza divina, nós começamos a viver a luz de Cristo em nós. E com a luz de Cristo em nós, não há lugar mais para as trevas, porque aonde a luz chega, toda a escuridão vai embora. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Vencer o pecado não é vencer e usar a sua própria força. Vencer o pecado é renunciar
aos nossos impulsos. Vencer o pecado é renunciar ao impulso da nossa emoção. Vencer o pecado é renunciar ao impulso do nosso desejo sexual. Vencer o pecado é controlar o impulso da nossa língua em falar e maldizer as pessoas. Na realidade, tudo está voltado em nós mesmos. O vencer ao pecado está em eliminar os impulsos que vêm da nossa natureza humana. Versículo 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também vivemos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. A morte de Jesus Cristo, ela foi uma morte válida, única, não sendo mais necessário nenhum sacrifício para a remissão do seu pecado e do meu pecado, pois o sacrifício de Jesus foi um sacrifício único. Então não deixe nenhum pensamento acusar você. Não deixe nada acusar a sua vida, sendo que Jesus Cristo ele já pagou o preço do pecado por mim e por você. O que nós precisamos ter, sabe o que é? É fé. Exercer a nossa fé em Cristo, no único Filho de Deus, que Ele levou sobre si as nossas transgressões e os nossos pecados. Versículo 11. Assim também, vocês devem ser considerados mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Observe que o versículo 11, ele trata uma decisão nossa. Nós é quem precisamos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, é uma questão de escolha. Qual a escolha que você faz? Você quer estar vivo para o pecado? Automaticamente, nós estaremos mortos para Deus. Ou você deseja estar vivo para Deus e automaticamente você estará morto para o pecado. Observe que, tendo exemplo esse versículo 11, quando a gente diz sim para algo, nós estamos dizendo não também para outras coisas. Quando nós dizemos sim para Deus, nós estamos dizendo não para a nossa natureza humana. Nós estamos dizendo não para os impulsos. Nós estamos dizendo não para a nossa língua. Nós estamos dizendo não para a cobiça. Nós estamos dizendo não para a mentira. Nós estamos dizendo não para qualquer comportamento que saia fora do caráter de Cristo. Mas quando nós dizemos sim para o pecado, nós estamos dizendo não para o Espírito Santo de Deus. Que nós possamos dizer sim para o Senhor, porque não há coisa melhor do que dizer sim para a pessoa que nos ama verdadeiramente. Versículo 12. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês. Não deixe que o pecado domine. E faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Vamos repetir o 12? Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e façam com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Observe que antes de obedecer ou fazer, existe um domínio antes.
E esse domínio, ele está onde? Na nossa mente. O que tem dominado a sua mente? O que você tem deixado entrar na sua mente? Pensamentos de paz ou pensamentos de mal? O que está na nossa mente, nós iremos refletir através do nosso comportamento. E isso sim vai ser uma obediência ao desejo pecaminoso ou uma desobediência ao desejo ou à natureza humana. Que nós possamos colocar a luz da palavra de Deus na nossa mente para que nós possamos ter a única visão, o único foco que é Cristo. Versículo 13. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado. Observe, e também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Então, não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado. Literalmente, parte do corpo. O que nós falamos através da nossa língua? Estamos entregando ao pecado ou estamos falando palavras de vida e de edificação para as pessoas que estão em nossa volta? Como estamos usando as nossas mãos? Para louvor do Senhor, para a honra do nome dEle, para impor as mãos e abençoar as pessoas, para levantar as mãos e adorar, ou está usando as mãos para entristecer o Senhor? Que cada membro do nosso corpo seja utilizado para a honra do Senhor. E terminamos com o versículo 14. O pecado não dominará vocês, pois vocês são mais controlados pela lei. Repetindo, o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Se nós vivemos uma vida com base na letra, se nós vivemos uma vida preocupado com a lei, com regras, porque a lei são regras, na realidade, nós iremos viver debaixo de pecado, porque toda lei, ela gera uma acusação. Quando nós erramos ou infringimos uma lei, imediatamente vem uma acusação por infringirmos a lei tal, do código tal, do artigo tal. Mas o Evangelho, ele não é uma lei. Se nós entendermos que nós vivemos não pela lei, mas pela maravilhosa graça de Deus, então nós somos livres, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, por não haver condenação, não há lei. Se houvesse lei, haveria condenação. Mas não há nenhuma condenação, porque a maravilhosa graça de Deus, ela está sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. A graça nada mais é o maravilhoso favor de Deus que nós não merecemos. Então, que nós possamos valorizar e desfrutar dessa graça. Não achando porque nós temos a graça que eu vou viver na libertinagem do pecado. Não. O objetivo aqui, na realidade, é entendermos o maravilhoso amor de Deus. E quando nós entendemos esse maravilhoso amor, eu quero te perguntar: você tem coragem de entristecer alguém que te ama de uma forma incomparável e incondicional? Eu acho que só de nós entristecermos aquela pessoa que nós amamos tanto, já nos traz um constrangimento muito grande.
Então, como nós vamos viver no pecado, sabendo que iremos entristecer o nosso Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo, que nos ama de uma forma incomparável. Então, que isso seja o seu combustível para não pecar e não dar lugar à natureza humana. Que o seu combustível não seja querer vencer na força da sua intenção, na força do seu pensamento, mas que o seu combustível seja olhando para o Pai. Eu não vou entristecer o Pai, pois eu quero alegrar o Pai. Eu quero dizer sim para o Pai, mas eu vou dizer não para a minha natureza humana. Dessa forma, nós viveremos uma vida na realidade sem peso, sem acusação e sabendo que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que o Senhor continue lhe abençoando e até semana que vem.